Eu queria fazer agora uma apresentação muito especial. Eu sempre admirei muito a mulher que vai trazer a palavra hoje. Eu admirava de longe. E esses dias eu fiquei ainda mais encantada por ela, pelo pastor Arthur. São realmente uma família consagrada ao Senhor. E eu queria que vocês recebessem com muita alegria, muito mais do que uma esposa, do que uma mãe, do que uma escritora. O que eu vi esses dias foi aquilo que a tua mãe falava para você antes de vocês dormirem. Filha, você pode ser o que você quiser, mas o mais importante é você ser uma discípula de Jesus. Então eu queria convidar essa discípula de Jesus, a pastora Thalita Pereira, que vocês recebam com muita alegria. Tende tua mão aqui, vamos orar por ela. Vai trazer a palavra nesta manhã. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai. Que alegria receber a Thalita aqui na nossa casa. Pai, que o Senhor agora comece a ungir os seus pensamentos, Pai, a sua boca. Que não seja mais ela falando, mas o Senhor, Deus. Coloca uma palavra viva, que gere frutos no coração de todos aqueles que estão aqui, Pai. Abençoe a minha irmã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, PIB de Curitiba. Amém? Que alegria, que privilégio estar com vocês. Somos uma só família, somos o corpo de Cristo. Quero agradecer esses dias tão preciosos que nós tivemos com o pastor Michel, com a Sil, com toda a sua equipe de pastores. Como nós aprendemos, conhecemos tantos projetos sociais e foi um tempo gostoso de comunhão nessa igreja tão linda e tão inspiradora que são vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Thalita, como a Sil falou. Eu sou casada, vou fazer agora 20 anos com Arthur, que ministrou ontem à noite. E nós temos 3 filhas preciosas, Sara, Laura e Helena. Eu costumo dizer que é um trio parada dura. 3 meninas que têm feito a diferença já ainda crianças e que estão sendo todos os dias consagradas ao Senhor. Nós somos pastores na Igreja do Amor. Em Paulista, Pernambuco e nas nações da terra nós temos 10 campos espalhados. E eu também escrevo alguns livros. Eu trouxe alguns deles, eles estão na livraria da igreja de vocês. Acho que bem na entrada principal. Eu tenho alguns aqui, tinham muitos, mas para a gente não perder muito tempo eu quero citar 2. Esse devocional que eu escrevi que chama Não Fique Sem. São 100 devocionais e é um trocadilho, não fique sem, porque você não pode ficar sem fazer o seu devocional. E são 100 devocionais, todos sobre identidade. E foi muito especial escrevê-los, porque é um único tema, mas a palavra de Deus se renova de uma maneira tão linda. E de uma maneira inédita, a gente ainda nem lançou, na verdade, o lançamento vai ser amanhã, né? Mas como nós tínhamos aqui, nós resolvemos trazer o nosso livro, O Amor Não é Cego. Esse livro nós escrevemos para casais, noivos, namorados, casados. E uma palavra que o Senhor me deu na parábola do bom samaritano. Porque muitas vezes nós olhamos para a parábola do bom samaritano apenas no viés, né, do assistencialismo, do cuidado com o próximo. Mas o Senhor me deu um olhar para o casamento. Às vezes nós somos o mestre da lei, né? Aquela pessoa que quer ter a razão, que quer ter a palavra, que quer ter a última opinião. Às vezes nós estamos sendo saqueadores, nós estamos roubando a paz, a alegria, o humor. Às vezes nós estamos sendo o cônjuge indiferente, aquele que passa de largo e não faz nada. Mas Deus está nos chamando para na nossa família sermos o bom samaritano. Sermos aquele que enxerga. Por quê? Porque o amor não é cego. Então, lá fora na livraria, você tem esses livros. Eu tenho certeza que pode abençoar a sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigada por estarmos aqui na tua casa. Estamos aqui porque te amamos, te desejamos, queremos ouvir a tua voz. Fala conosco de uma maneira única, singular, que essa palavra seja alento, seja direção, seja correção, mas sobretudo seja encorajamento. Que possamos sair daqui entendendo a importância de, em meio a dores e aflições na vida, continuarmos adorando o Senhor sobre todas as coisas. Nós te oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, no Salmo 137. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Salmo 137, do 1 ao 4.
Diz assim a palavra do Senhor: sentados na beira dos rios da Babilônia, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Penduramos as nossas liras nas árvores que havia ali. Aqueles que nos levaram como prisioneiros mandavam que cantássemos. Eles diziam: cantem para nós as canções de Sião. Mas em terra estrangeira, como poderemos cantar um hino a Deus, o Senhor? Bom, a minha filha mais velha hoje tem 12 anos, mas quando ela tinha 10 anos, ela estava lendo o livro de Eclesiastes e ela chegou para mim e disse assim: mãe, eu não estou gostando muito do livro de Eclesiastes, porque eu estou achando um livro muito mal-humorado. E ela falou: eu achava até que tinha um sentido na minha vida, mas depois que eu comecei a ler o livro de Eclesiastes, eu comecei a ver que nada tem sentido debaixo do sol. E naquele momento eu quis rir, ela era apenas uma criança de 10 anos. E eu precisei sentar e conversar com ela sobre o tom do livro de Eclesiastes. E se eu pudesse dar um tom para esse salmo, seria um tom de lamento. Um tom de lamento. O Salmo 137 é um salmo muito conhecido. É um salmo que contém um lamento do povo judeu que havia sido levado e estavam no exílio da Babilônia. Não sabemos a autoria do Salmo 137, a tradição judaica, né, e alguns atribuem a Jeremias. Mas o que nós sabemos é que é um salmo de uma condição difícil do povo de Israel. Eles estavam com um saudosismo de Jerusalém, eles estavam sentindo falta de Jerusalém. E eles estavam num momento de muita dor, de muito sofrimento. Então ele é escrito nessa perspectiva de um dos exilados, de alguém que estava com saudade. Justamente aquele povo que era tão alegre, um povo tão festeiro, um povo que tinha festas nos seus calendários, né, na sua tradição. Agora eles só choravam e lamentavam. Eles estavam em profunda tristeza. E o Salmo diz que eles penduraram os seus instrumentos musicais nos salgueiros. Então os babilônios convocam, né, e chamam eles a cantar. Talvez assim num tom de zombaria. Vocês não vão cantar as canções de Sião? E às vezes em alguns momentos da nossa vida de dor e de aflição, muitas pessoas também não fazem esse tom de zombaria. Cadê o seu Deus? Não vai cantar nesse momento? Onde está a sua alegria de verdade? Eles estavam passando por um momento difícil. Não era uma ocasião especial, não era uma festa, não era um momento de alegria, era um momento de luto, de dor, de tristeza. Era um dos momentos mais difíceis para o povo de Israel. Eles haviam sido expulsos da sua terra. E ser expulsos da sua terra não é simplesmente ser expulso de um pedaço de terra. Era muito mais do que isso. Era parte da sua identidade. Era parte do seu propósito. Era sua religião. Era quem eles eram de verdade. Portanto, eles estavam em profunda tristeza. E ali no meio de toda aquela tristeza, infelizmente, eles terminam por escolher o lamento. Às vezes nós passamos por situações assim impensáveis na nossa vida. Eu realmente acredito que eles não poderiam pensar que os babilônios iriam levá-los cativo. Eles estavam naquele momento, não é possível que a gente perdeu nossa terra. Sabe, eu também já vivi momentos impensáveis na minha vida e que eu pensei: não é possível que isso está acontecendo justamente comigo. E é por isso que o tema dessa ministração é cantando na aflição, adorando na aflição. Porque em momentos difíceis essa deve ser a nossa resposta. Adorar em meio à dor. Então hoje eu quero falar sobre o poder da música, o poder da adoração em momentos difíceis. Quando eu era mais nova, criancinha, ainda muito pequenininha, minha mãe me colocou para estudar violino. E eu comecei a estudar violino, eu era tão pequenininha, mas tão pequenininha, que meu primeiro violino era uma caixinha de sabão em pó, porque era assim que o método Suzuki ensinava crianças muito pequenas. Então, desde muito cedo, eu amei a música clássica, eu gostava, e eu queria trazer alguns ensinamentos do que isso pode trazer para a nossa vida hoje. Não sei se você sabe, mas existe uma canção erudita que tem um poder de tratar a ansiedade. Foi uma música composta por alguns músicos e médicos ingleses que se chama Livre do Peso. Essa música foi pesquisada e eles tiveram, né, o resultado de que diminuía em 65% os níveis de ansiedade do ser humano. Eles realmente pesquisaram e fizeram tons que acalmasse, que trouxesse relaxamento.
Mas o mais impressionante disso não é somente essa música. Não sei se você sabe, mas uma sinfonia de Beethoven, a Quinta Sinfonia de Beethoven, a Universidade Federal do Rio de Janeiro fez uma pesquisa sobre essa música e o poder curativo dela em células cancerígenas. Eles tiraram uma parte de células e submeteram a meia hora repetida dessa canção e descobriram que algumas dessas células morreram. Então, é sabido por todos nós o poder curativo que há na música, que há, né, no tom. Mas se existe esse poder no mundo físico, quiçá no mundo espiritual, não é verdade? A Bíblia está repleta de exemplos de como a música e como a adoração trouxe paz, né, trouxe alívio. A gente vê o clássico exemplo de Davi, que quando tocava sua harpa para Saul, né, ele sentia paz e os espíritos malignos iam embora, né? Não, ele nem sequer cantava, ao dedilhar apenas da harpa, né, alívio vinha para Saul. A gente vai ver em 1 Reis, em 2 Reis capítulo 3, versículo 15, que o profeta pediu: ora, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor, ou seja, atraía o Espírito do Senhor. À medida que o músico tocava, veio sobre o profeta a mão do Senhor. E se você perceber na história bíblica, todas as grandes batalhas eram precedidas de adoração. Se não antes, depois. Sempre se tinha louvor, sempre se tinha adoração antes de enfrentar um inimigo. Eu gosto de dizer que Deus tinha uma estratégia de guerra totalmente diferente da do ser humano, né? Ao invés de mandar na frente uma tropa de soldados, mandava na frente uma tropa de adoradores. E não é à toa. A adoração tem um poder de vencer guerras. A adoração tem um poder na nossa vida que nós muitas vezes sequer compreendemos. E hoje eu quero falar sobre esse poder. E a Bíblia está recheada de exemplos. Eu coloquei tantos aqui: Êxodo 15, Números 21, Deuteronômio 32, 2 Samuel 22, Juízes, o canto de Davi, o canto de Ana, o canto de louvor de Maria, a canção de adoração de Débora e tantos momentos na Bíblia em que a adoração foi uma arma poderosa. Deus dá tanta importância à nossa adoração que Ele designou uma tribo específica só para isso: os levitas. E mais do que isso, o maior livro da Bíblia é um livro de adoração ao Senhor. O livro de Salmos, que são 150 capítulos de louvor e de adoração. No original, no grego, Salmos significa poemas adaptados à música. Então, sabe, eu realmente acredito que quando um altar de adoração é erguido em meio à dor, Deus pode derrubar fortalezas das trevas. Deus pode dirimir problemas. Deus pode nos trazer a vitória. E eu fiquei meditando nesse salmo e pensando: quais seriam as canções que nós deveríamos cantar em meio à dor e em meio à aflição? Seriam justamente as canções que, infelizmente, o povo de Israel não cantou. A primeira canção que eu quero destacar é a canção da valorização. Bom, nós precisamos cantar a canção da valorização, porque o povo de Israel, eles conheciam a Deus, eles serviam a Deus, mas nem sempre eles obedeciam a Deus. Eles conheciam a Deus, mas nem sempre eles se submetiam a Deus. Eles conheciam a Deus, mas nem sempre eles adoravam a Deus. Então, em meio àquela infidelidade, muitas vezes, do povo de Israel, Deus permitiu que o inimigo os vencesse para eles chegarem num lugar de submissão e entender que eles precisavam valorizar aquilo que antes eles ignoravam. Sabe, nós muitas vezes somos tão infiéis. Precisamos perder para valorizar aquilo que nós temos. E é por isso que nós precisamos cantar a canção da valorização. A gente não pode esperar perder para valorizar. O Salmo 137 diz: sentado na beira do rio da Babilônia, chorávamos e lembrávamos de Jerusalém. A verdade é que eles desvalorizaram Deus por muito tempo. Eles sempre tiveram a presença poderosa e entenderam que Deus era o único forte e poderoso. Mas por muitas vezes eles flertaram com deuses estranhos. Eles sabiam que Deus era o único capaz de fazer milagres, que Ele era o único Senhor. Mas por muitos momentos o povo de Israel adorou falsos deuses. Eles entendiam a Deus como o Senhor, mas por muitos momentos eles abandonaram a Deus e achavam que faltava algo mais na vida deles. E procuraram isso aonde não deveriam procurar.
A verdade é que todos eles tinham tempo, tinham disposição e tinham liberdade, mas usaram isso da forma inadequada. Deixa eu te dizer algo, todos nós também temos tempo, disposição, e quando eu falo disposição eu não falo de animação, e nós temos também liberdade. As mesmas 24 horas que eu tenho, você tem. Nós temos disposição, nós temos liberdade, graças a Deus vivemos num país que nos permite isso. Mas a minha pergunta para mim e para você hoje é: o que você tem feito com isso? Você tem escolhido valorizar e adorar a Deus em toda e qualquer circunstância, sabe? Eu não quero que você chegue numa posição que chegaram os israelitas, de olhar para trás e de se arrepender e de sentir saudade por aquilo que eles não valorizaram e de dizer: eu poderia ter valorizado mais o Senhor, eu poderia ter honrado mais o Senhor, eu poderia ter adorado somente ao Senhor, mas eu falhei e agora eu estou no opróbrio, agora eu estou exilado, agora eu estou em aflição porque simplesmente eu estou vivendo o remorso. Essa é uma mensagem para te convidar a não cantar a canção do descontentamento, mas cantar a canção do contentamento, da valorização de Deus na nossa vida. E quando eu falo que a gente não deve esperar perder para valorizar, eu falo que as circunstâncias adversas da nossa vida nos ensinam isso. Talvez você chegou aqui hoje e talvez antes de sair da sua casa você não fez uma oração de gratidão pelo ar que você respira, pela vida que você tem. Talvez você nunca agradeceu a Deus porque quando você come, o seu organismo absorve todos os nutrientes. Parece lógico a gente falar uma coisa como essa, não é? Mas eu já precisei fazer uma oração como essa, porque a minha primeira filha ficou 3 meses numa UTI de um hospital e ela tinha um sério problema no intestino. Então, o seu organismo não conseguia absorver os nutrientes. E por muito tempo eu fiz essa oração e eu dizia: Deus, por favor, eu te clamo. Deus, faça minha filha absorver os nutrientes. Cura ela, sabe? Parece lógico a gente agradecer por uma coisa que a gente já tem. E nós precisamos aprender a valorizar e não tratar como comum aquilo que é extraordinário na nossa vida. A gente não deve esperar perder ou não ter para valorizar. Nós precisamos aprender a valorizar. Eu compartilhei com vocês que eu tenho 3 filhas lindas e eu me lembro que a minha filha mais velha, que hoje tem 12 anos, ela me deu um pouco de trabalho para desfraldar. Quem é mãe aqui entende o que é isso, né? A criança, quando a gente vai tirar a fralda, por vezes faz xixi no chão, faz xixi na cama. E ela fazia muito xixi na cama. E eu sempre tinha que trocar os lençóis. E eu me lembro, meu Deus, por que essa menina, eu cheguei a pensar, demorou tanto, até que eu percebi por que ela demorou tanto a desfraldar. Porque a minha primeira filha na UTI de um hospital, ela tinha uma doença chamada bexiga neurogênica. Isso significa que voluntariamente ela não conseguia fazer xixi. Então por muito tempo eu orei e clamei ao Senhor: Deus, por favor, Deus, faça minha filha fazer xixi. E todas as vezes que passava o dia, os médicos pegavam a fraldinha dela e pesavam para saber se ela tinha feito xixi, e ela não tinha feito xixi. E eu percebi que eu nunca pressionei a minha filha mais velha quando ela fazia xixi na cama. Eu não chegava para ela e dizia: você fez xixi na cama, você melou toda a casa, você melou e eu vou ter que trocar de novo o seu colchão e o seu lençol. Eu não conseguia fazer aquilo porque eu já tinha passado pela ausência de um dia clamar por uma coisa tão simples. Você entende que há poder de, no meio da nossa dor, valorizar coisas que nós aparentemente achamos insignificantes. Talvez hoje todo o seu corpo funcionou e você não agradeceu a Deus por isso. Ei, nós precisamos aprender a cantar a canção da valorização. Nós vivemos uma experiência terrível pouco tempo atrás, na pandemia. E quantas pessoas se foram e quantas pessoas sofreram. E nesse momento de pandemia eu vi a história de um velhinho na Itália, que ele era bem idoso e quando ele pegou o Covid, ele precisou ficar internado por 2 dias, mas logo ele ficou bom e ele precisou fazer o uso de oxigênio. E eu li aquele noticiário falando sobre a história dele, dizendo que quando ele foi liberado pelos médicos, eles chegaram para ele e deram uma conta de alguns $1.000 para ele pagar. A saúde na Europa e nos Estados Unidos é bem cara.
E aí quando deram essa conta para ele pagar, aquele velhinho começou a chorar compulsoriamente. E aquelas pessoas do hospital disseram: não, olha, se você não tiver condições, nós temos um programa do governo, nós vamos te ajudar. E ele falou: não, eu não estou chorando por isso. Eu estou chorando porque há 93 anos eu respiro o ar de graça que Deus me deu. E apenas 2 dias que eu fiquei doente, eu precisei pagar por esse ar artificial. E eu não agradeci os 93 anos. Sabe, Deus está nos convidando essa manhã a olhar para trás e pensar: talvez há tantos anos nós estamos respirando um ar de graça de Deus e às vezes precisamos perder para valorizar que não seja assim na nossa vida. Nós precisamos entender, precisamos cantar a canção da valorização. Na aflição, na dor, na angústia, nós precisamos aprender a valorizar a companhia, não o cenário. Sabe, o povo de Israel estava cativo, sim. Eles estavam longe de casa, sim. Eles tinham perdido seus pertences, sim. Eles estavam sem os seus bens, sim. Mas eles não estavam sem a presença de Deus. Muitas vezes, quando perdemos coisas na nossa vida, nós nos desesperamos e, sabe, valorizamos mais o cenário. Valorizamos as circunstâncias adversas e não percebemos que a presença do Senhor não se foi. Ele é o nosso paracleto, aquele que foi feito para estar ao nosso lado. A Bíblia diz: nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. Deus sempre está conosco. Precisamos valorizar a companhia que não se foi. Porque a nossa adoração precisa ser assim. Deve fluir da nossa vida por quem Deus é. E não por aquilo que nós estamos enfrentando. Sabe, Israel estava ali chorando por aquilo que eles tinham perdido, sem se perceber que eles não tinham perdido a presença de Deus. A Bíblia diz no Salmo 139, do 7 ao 12, diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar-me a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. O verso 7 diz: para onde me ausentarei? Para onde fugirei? Não existe cenário adverso que não seja recheado pela presença do nosso Deus. Não podemos fugir, Ele está ao nosso lado. Não há sequer um lugar onde nós estejamos sozinhos. O meu convite para mim e para você hoje é: valorize a presença de Deus mais do que o cenário que você está. Aquele povo estava dando mais foco ao cenário, foco a estar na Babilônia, e esqueceu-se que Deus estava ao seu lado. Para muitos de nós, o modo como nós adoramos depende do estado que nós estamos. Mas sabe, a nossa adoração não pode estar associada ao estado que nós estamos. E quando eu falo ao estado, você me entende que é um estado de dor, de tristeza, de angústia, talvez uma depressão, uma ansiedade, uma enfermidade, uma calamidade. A nossa adoração deve vir de um coração que entende que a presença é mais importante que o cenário. A nossa adoração precisa ser mesmo em terras estranhas. Ana adorou no templo antes de receber o seu milagre. Débora adorou ao Senhor numa terra estranha. Davi adorou ao Senhor quando ele era só um pastor de ovelhas. E nós muitas vezes esperamos ter alguma coisa, ganhar o que nós precisamos, estar no lugar que nós gostaríamos de estar para adorar ao Senhor, sendo que essa é a lógica reversa. Nós precisamos adorar ao Senhor. O que fazia com que Ana, Davi adorassem a Deus ali em meio a aflições é porque eles valorizavam mais a companhia do que o cenário. Hoje eu quero te convidar a valorizar mais a companhia que está com você do que o cenário que você está enfrentando. Isso vai te fazer cantar a canção da valorização. Nós podemos estar na Babilônia, nós podemos estar numa terra estranha, sim. Nós podemos estar em meio à aflição, mas ainda somos filhos da aliança. Nós podemos estar num lugar de necessidade financeira, mas ainda somos filhos de Deus. Nós podemos estar num lugar de enfermidade, mas ainda somos filhos de Deus. Nós podemos estar num lugar de perdas, mas ainda somos filhos de Deus. Não importa o cenário, o que importa é a companhia. Vamos cantar a canção da valorização. A segunda canção que esse texto nos ensina a cantar é a canção da persistência.
O Salmo 137 diz: penduramos as nossas liras nas árvores que ali haviam. Sabe, algo que eu tenho aprendido ao longo da minha vida, que não é tão longa assim, mas já alcançou uma boa parte dela, vou fazer 40 anos, é que em meio à aflição, nós não podemos desistir. O texto diz que o povo de Israel penduraram as liras nas árvores. As liras eram o seu instrumento de adoração. Era um instrumento de conexão com Deus. Então, quando eles colocam as liras nas árvores, é como se eles dissessem assim: desistimos, abrimos mão, abandonamos, a gente não vai tocar mais, a gente não vai adorar mais, não tem mais sentido. Tudo perdeu o sentido porque agora a gente só está em aflição. Agora a gente não está mais na nossa casa. E muitas vezes em momentos de aflição nós fazemos a mesma coisa. Nós terminamos por desistir. Nós terminamos por colocar as nossas liras nas árvores, quando ainda existe um instrumento nas nossas mãos. Muitas vezes nós olhamos para as aflições da vida e pensamos como eles pensaram: perdemos tudo, mas Deus ainda deixa algo nas nossas mãos, que às vezes a gente não percebeu, não é? Eles estavam assim: perdemos casa, perdemos família, perdemos alegria, mas o que tinha na mão deles? Ainda existiam liras. Ei, eu quero te convidar essa manhã, que não importa o que você perdeu, ainda tem algo na sua mão, sempre sobra alguma coisa. Deus sempre deixa algo que é capaz de virar o jogo. Deus sempre deixa algo nas nossas mãos que é capaz de vencer a dor e a aflição. E no caso daquele povo eram as liras. Era a adoração verdadeira que deveria sair dele. Não, a lira não era algo mágico. Não era um instrumento sobrenatural em si. Não. Era o fato de que seria usada da maneira certa e por quem deveria ter sido usada. Uma pedrinha, 5 pedrinhas e um estilingue, por si só não podia fazer nada. Mas nas mãos da pessoa certa, foi um instrumento que? De vitória. Uma fitinha vermelha talvez não significasse nada sozinha, mas nas mãos de Raabe foi um instrumento de livramento. Eu quero te dizer, Deus deixou uma fitinha vermelha, uma lira, uma pedrinha, um estilingue. Eu não sei o que Deus colocou nas suas mãos. 5 peixes, não, eu não sei, mas tem algo na sua mão. E você precisa olhar para isso que está nas suas mãos e dizer: eu não vou desistir. Eu não vou pendurar as minhas liras nas árvores. Eu não vou abandonar a persistência. Eu vou até o fim. Podem ter tirado Jerusalém de mim, mas não me tiraram do Senhor. Não importa o que você passou, nós precisamos cantar a canção da persistência. Eu amo aquele texto que o apóstolo Paulo diz assim: na minha primeira defesa, todos me abandonaram. Ninguém esteve comigo, mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças e me deu ânimo. Sabe, todos podem nos abandonar, mas o Senhor permanece. O Senhor não vai embora. E é por isso que a gente precisa persistir. A gente precisa ir até o fim. Talvez nós só estamos adorando a Deus em momentos de alegria e de paz, em que tudo vai bem, que nossa família está bem. Mas eu acho que Deus no céu fica perguntando assim, quando nós perdemos alguma coisa: você pode me adorar mesmo assim? Você pode me agradecer mesmo assim? No dia mau? Você ainda pode me amar assim? Sabe, a adoração é um código que ninguém pode quebrar. Eu quero te convidar a perceber isso em toda a Bíblia. No livro de Atos fala que Paulo e Silas estavam presos em uma prisão. Olha bem para mim. No dia seguinte eles seriam mortos. Eles estavam no pior momento da vida deles, sentenciados à morte. E eu acho que o maior erro deles foram ter colocado Paulo e Silas juntos, né? Na mesma cela, porque a Bíblia diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, alguma coisa vai acontecer. E ali, no momento mais difícil, a Bíblia diz à meia-noite. Ou seja, no momento mais escuro, no momento de maior calamidade, no momento de maior aflição, Paulo e Silas resolvem adorar ao Senhor. E quando eles começam a adorar ao Senhor, algo acontece. A Bíblia diz que as cadeias se rompem, os prisioneiros escutam aquela oração primeiro, e aquilo que era impossível acontecer, acontece, porque há algo poderoso em cantar em meio à aflição. O inferno precisa se render quando nós entoamos um hino de adoração no meio da aflição. Sabe, talvez você esteja dizendo: que coisa mais ilógica a pessoa cantar estando preso. Deixa eu te dizer, se essa palavra você está tentando
pensar uma mensagem para você ou para te agradar, isso não vai funcionar. Mas se você está tentando agradar a Deus, você vai precisar aprender que você vai ter que cantar sem música, que você vai ter que dançar sem acompanhamento, que você vai ter que caminhar sem ter ninguém para dizer continua. A vida cristã é isso. Nós vamos precisar cantar sem melodia, nós vamos precisar celebrar quando não é tempo de festa, nós vamos precisar continuar andando quando tudo ao nosso redor quer nos paralisar. Ei, nós precisamos aprender que há um poder quando nós adoramos. Eu amo que as cadeias são quebradas e todos são libertos. E os primeiros que experimentaram foram aqueles que estavam próximos. Antes do nosso testemunho abalar todos ao nosso redor, ele vai abalar quem está perto. Ele vai abalar quem está próximo de nós. E aí o texto diz que de repente, você já teve um momento assim na sua vida? De repente. E logo em seguida o texto diz imediatamente. Então quando de repente se une com o imediatamente, é impossível que as cadeias não se quebrem. E ali a adoração fez com que de repente, imediatamente, eles fossem libertos. Mas eu amo que talvez você não tenha percebido na história, não somente Paulo e Silas são libertos, todos são libertos. É por isso que Satanás não quer que eu e você aprendamos a adorar no meio da dor, porque ele sabe que quando a gente adora em meio à aflição, não é somente a nossa vida que é liberta, as pessoas que estão ao nosso redor também são libertas. Pessoas são atingidas, pessoas são alcançadas. E quando você dá um bom testemunho no meio da sua aflição, outras pessoas são tocadas. Eu olho para a minha vida e eu penso, meu Deus, a dor que eu enfrentei, a aflição, foi um momento de libertação, não somente para mim, mas para milhares de pessoas. Por quê? Porque a nossa adoração tem esse poder. O diabo tem medo que você abra a sua boca, porque ele sabe que o cárcere de outras pessoas vai acabar. E em último lugar, nós precisamos cantar a canção do sacrifício. A canção da valorização, a canção da persistência e a canção do sacrifício. Porque ele diz assim, mas em terra estrangeira, como poderemos cantar um hino a Deus? Essa é a canção mais difícil de cantar durante a aflição. A canção do sacrifício. Como podemos cantar a Deus? Era como se ele dissesse em sofrimento, em angústia, em dor. Como podemos cantar a Deus em abandono? Como podemos cantar a Deus em luto? E essa é a canção mais importante que você vai precisar entoar em sua vida. Eu me lembro que quando eu passei por talvez a maior dor na minha vida, e eu ficava muitas vezes nas escadas dos hospitais, do hospital, quando a minha filha ficou internada. E eu me lembro de um hino que a minha mãe cantava muito para eu dormir. Eu gostava daquele hino. Era um hino que o meu tio Lauro também gostava muito. É uma música que diz assim: essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não. Olho o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista, alegre estou. E por muitas vezes na minha vida eu precisei cantar essa música. Eu não digo isso com orgulho, não, porque só Deus sabe como eu estava. E eu me lembro que no dia que o Senhor levou minha filha, ali no culto fúnebre, no enterro, as pessoas chegaram até mim e disseram assim: você quer falar alguma coisa? E eu disse: não, eu não quero falar, eu só queria que a gente cantasse uma música. E nós cantamos esse hino ao Senhor. Deus sabia que meu coração não estava em paz, mas eu preferi dizer: essa paz que eu tenho. Deus sabia que eu não estava olhando simplesmente para o que eu estava vivendo. Eu estava olhando para as circunstâncias adversas, mas eu estava dizendo: não olho para as circunstâncias. Deus sabia que eu não estava alegre, mas eu preferi cantar: alegre estou. O que é isso? Uma filha entregando uma canção de sacrifício ao Senhor. Eu quero te convidar essa manhã a entender o propósito de cantar em meio à aflição. Mesmo que seja o último fôlego da sua vida, como foi para Paulo e Silas, cante. Mesmo que você esteja num momento difícil, cante. Adore ao Senhor. A Bíblia fala que quando Jesus foi ali subir antes da noite da crucificação, a última coisa que os seus discípulos ouviram foi uma canção de adoração. Quem é que pode cantar na sua última noite livre? Eu amo que Jesus, quando canta, é como se ele dissesse assim: eu não estou cativo às minhas emoções. A minha disciplina diz: cante, cante, cante,
cante, adore ao Senhor. Quando Neemias foi construir os muros, quando ele foi fazer a reconstrução, ele não levou somente pedreiros, ele levou adoradores. Porque a adoração tem esse poder de construir. Mas eu fico pensando, meu Deus, a adoração constrói, mas também destrói em alguns momentos. Porque quando Josué adora, os muros se quebram. Deixa eu te dizer, ei, a mim a você cabe adorar, a Deus cabe dizer se ele derruba ou se ele constrói. Nós precisamos entender, há um poder na adoração. Há um poder em entregar um sacrifício de adoração ao Senhor. Muitas coisas que nós não alcançamos orando, nós vamos alcançar adorando. Eu queria encerrar esse momento e esse sermão, no último minuto que me resta, para te dizer por que eu trouxe essa palavra aqui para você. Simplesmente porque eu li e o Senhor falou comigo, não, porque eu vivi essa palavra durante muitos anos na minha vida. Eu creio que Deus me fez passar por muitas dores para ser uma encorajadora de dizer, é possível vencer aflições. Para ser essa mulher que em meio a aflições diz assim, ei, você pode levantar um hino de adoração, não importa o que você experimente. Quando eu tinha 3 anos de idade, o meu pai traiu a minha mãe e abandonou a nossa família. Nós éramos 5 filhos e minha mãe criou os meus irmãos e a mim sozinha, sem pai. Todos os dias dos pais eu esperava que ele aparecesse. Eu cantava para minha mãe quando era para cantar para o meu pai. Eu era aquela pessoa que entregava a gravata para a mãe, a caneta para a mãe. Eu não tive a presença do meu pai. Eu vivi abandono ainda muito cedo. Ele decidiu morar com a família que ele agora nova tinha constituído. E eu me lembro que Deus sempre foi o meu pai. E o meu tio Lauro, que era o irmão de minha mãe, ele se tornou uma figura mais presente na nossa família quando isso aconteceu. Ele era uma figura de pai para mim. Um homem bom, um homem íntegro, um homem temente ao Senhor, um homem que amava a Deus sobre todas as coisas. E uma vez ele foi na fazenda pagar os trabalhadores. E lá no Nordeste, nas fazendas, nós temos o costume de ter uma rede assim para descansar. E a fazenda estava em reforma e ele sentou na rede com a Bíblia para ler a Bíblia. E tragicamente a coluna caiu em cima dele e ele morreu de uma maneira muito trágica. A segunda figura paterna se foi na minha vida, ainda muito criança. Então depois de 6 anos minha mãe se casou novamente com o meu padrasto, que foi uma figura de pai para mim e era um homem muito bom. Mas também de uma maneira muito triste. O Senhor o levou depois de ter um câncer no pulmão. E eu ficava pensando, meu Deus, parece que todas as pessoas que chegam na minha vida para suprir dores e aflições são literalmente arrancadas de mim. Então ainda muito jovem, entreguei minha vida para servir ao Senhor, abri mão de tantas coisas. E como uma cristã que nasceu na igreja, eu disse assim, vamos fazer tudo certo. E eu fiz tudo certo, me casei no caminho do Senhor. Tanto eu como meu marido, só conhecemos um ao outro. E eu pensava, agora tudo vai dar certo, agora tudo vai ser bom. E quando eu fico grávida da minha primeira filha, eu precisei enterrar a minha filha. Mas sabe, eu preferi escolher adorar ao Senhor. E dizer, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E sabe, em meio a tantas dores e aflições, Deus se revelou para mim um pai bom, amoroso, que cuida de mim. Ele me deu um esposo que é um pai para as minhas filhas, que eu nunca tive. Ele me levou uma filha e me deu 3 em lugar. E ele tem sido fiel a mim até hoje. Ele é fiel a você. Eu queria te convidar a ficar em pé no seu lugar. Eu quero te dizer, não importa a circunstância, escolha adorar o Senhor. Você pode adorar. Nós cantamos uma música tão linda de Gabriel Guedes que diz, eu escolho adorar. Não tem tempestade nenhuma que vai me impedir de adorar. Você pode levantar as suas mãos e nessa manhã você pode dizer, Senhor, perdão todas as vezes que eu não cantei a canção da valorização. Ah, perdão, Senhor, todas as vezes que eu esperei perder para valorizar. Perdão, Senhor, quando eu me deixei ser vencida, quando eu não cantei a canção da persistência. Perdão, Senhor, quando eu não ofereci uma canção de sacrifício, de adoração ao Senhor. Nessa manhã nós queremos fazer um compromisso contigo, Senhor, que não importa o cenário, não importa a aflição, nós vamos te adorar, nós vamos te engrandecer, nós vamos lutar com armas de fé, nós vamos usar a nossa adoração para vencer. Você pode dizer isso ao Senhor.
Oh, você pode levantar as suas mãos